Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas. Estamos aqui nesta quinta-feira em nossa reunião mediúnica semanal pela internet, mas próximos pelo coração. Para aqueles que já nos acompanham ou que estão aqui pela primeira vez, nossos agradecimentos. Sintam-se todos acolhidos. Sou a Margarete, trabalhadora da casa, do Cetrelve, essa casa que é o nosso cadinho de amor, um ponto de luz nesse lindo universo. Oh Jesus, nossos agradecimentos pela oportunidade da realização desta tão importante tarefa. Se você se sentir à vontade, por favor, coloque o recipiente com água onde você se encontrar, para ser fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais. E se toma algum remédio, melhor ainda se for homeopático, coloque-o também. Serão derramadas sobre o que você separou os fluidos de luz e de paz e de equilíbrio para a sua melhora física e espiritual. Se achar conveniente, faça toda quinta-feira seu Evangelho no Lar. O que realizamos aqui é muito parecido com o ato em si. Se discipline para isso. Faça hoje o seu Evangelho. Bom, enquanto as pessoas vão pegar as águas, eu devo avisar que a casa realiza aos sábados o estudo do livro O Consolador. Deste livro aqui, ó, tá? E que também realizamos em horários diferenciados o estudo da apostila de estudo de educação e prática mediúnica. E alguns dias do mês, primeiro e terceiro domingo, nós nos conectamos com Miami e fazemos isso tudo junto. Em tempo hábil é disponibilizado o link para a atividade, tá bom? Na quarta-feira lá na casa nós temos palestras presenciais seguidas de passe e toda quinta-feira, no instante em que ocorre esse evangelho aqui, lá na casa tem o Evangelho Terapia e temos os voluntários que, junto com o nosso querido Senhor Noyama, praticam a cromoimersão. Agora, aos sábados, há atendimento fraterno a partir das 14 horas para diversas atividades da casa, em salas específicas, mas sempre, tudo é após a indicação pelo atendimento fraterno, mediante retirada de senha. Além disso, todos os sábados às 15 horas temos estudos públicos presenciais seguidos de paz, inclusive com pessoas de outras casas espíritas que nos honram com suas presenças. A lanchonete continua funcionando, toda a renda é revertida para o grupo da Mentora Alta de Souza, que se refere aos kits de enxovais de nenês para mamães carentes. Retornamos com as aulas de crochê e de tear e aproveitamos também esta oportunidade para agradecer as pessoas. Em nome da diretoria, agradecemos as pessoas que lá nos deixam tampinhas, lacres, cupons fiscais, alimentos não perecíveis, cestas básicas, que nós ajudamos a GAAN, que é o Grupo Assistencial Alvorada Nova, e também ajudamos a Árvore da Esperança Brasil com bolacha e leite. E temos o Pix para completar a melhora do nosso espaço físico. Gratíssima às pessoas que nos ajudam com esses gestos de amor, tá bom? Os recados todos foram dados, estejam onde vocês estiverem, fique o mais confortável possível. Relaxe os braços, relaxe as pernas e vamos nos concentrar na atenção plena em algo que você está fazendo. Outro dia eu fui fazer uma meditação, aprender a fazer meditação, né? Porque é difícil a gente se concentrar, com a Cláudia Gastelli. E aí ela falou assim, Meg, nós temos que praticar o Mindfulness, que é concentração naquilo que você está fazendo.
porque ela falou que nós temos mais de 60 mil pensamentos que ficam em nós, né? Então vamos nos concentrar agora, nesse instante, para algo tão importante. Ai, vamos inspirar, expirar, inspirar, expirar. Vamos colocar foco e atenção naquilo que estamos fazendo. Vamos ouvir e sentir a nossa respiração profundamente. E assim, mais relaxados, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Senhor, não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Abre os olhos, expira muita gratidão por esta hora, por esse momento. E assim, ligados ao plano maior, unindo nossas almas, sentindo o amor de Jesus, pedimos sua conexão conosco, nosso irmão, companheiro de todas as horas, e rogamos a Ele o seu eflúvio de muita luz. Que a espiritualidade atue sobre cada um de nós e que este amor abrace e alcance principalmente quem está precisando de alguma intervenção em sua vida. Se algo lhe aflige esse coraçãozinho, pense neste assunto agora. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono da Cúpula Espiritual do CETRELV, com a sua legião de companheiros, e ao nosso querido e saudoso irmão Melo, que desencarnou em 2017, que já completou 6 aninhos de seu desencarne, que continua sendo nosso orientador eterno. Eu ia falar que ele virou uma estrelinha, não, mas ele virou uma estrela de quinta grandeza. Que eles, Dr. Bezerra e Dr. Melo, que já cumpriram a sua missão, as suas missões, né? Que eles nos envolvam, que essa sensação seja extensiva a todos os amigos e parentes que estão em nossos corações, sejam encarnados ou desencarnados. Espero que este ato acalente nosso espírito, atuando em nossas células, sistema e organismo, nos fortalecendo cada vez mais. E assim, sintonizados, vamos à vibração amorosa para a tarefa que teremos que realizar, certo? Que a nós foi solicitada. Que o propósito da divulgação do Evangelho nos inspire na condução das palavras e leitura de hoje. Então vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui. Capítulo 16, servir a Deus a Mamon, desigualdade das riquezas, e tem 8. Que capítulo, hein? Incrível cada coisa que nos acontece, né? Uau, diríamos, né? É um capítulo que fala da avareza, é um capítulo que fala dos talentos. Qual será o nosso maior talento? Está nos nossos braços? Está nas nossas pernas? Ou está na nossa inteligência? Fala também da utilidade providencial do emprego e da fortuna, né? Fala muita coisa legal esse capítulo. Bom, primeiro nós temos que observar, servir a Deus e a Mamon, que Mamon é usado para escrever a riqueza material ou cobiça. Ninguém pode servir a 2 senhores. Lembram disso? Nem a Deus e só a Deus e só a Mamon, a Deus e a Mamon. Não, né? Lembram? Pois há de aborrecer a um, né?
e amar ao outro. Então, quer dizer, espiritual e material. Temos que ter muito cuidado com isso. Bom, então espera um pouquinho que agora eu vou ler o capítulo, tá certo? Como sempre fazemos, né? Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. Gente do céu, né? Nunca foi um tema tão próximo de nós, né? Atualmente, Jesus amado, o que tem acontecido com o mundo inteiro, não é só aqui não, né? A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Porque eu não sou uma Bill Gates? Por uma razão muito simples. É que não somos igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões. Que, supondo-se possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova de sabedoria da bondade de Deus, ao dar ao homem um livre-arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal. Gente, como é difícil discernir o bem e o mal, né? Se nós não temos um pouquinho de estudo, de consciência, de bom senso, a gente acaba fazendo umas bobagens. De maneira que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente elevado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passível e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva. É por isso que incessantemente a transfere. Por isso que ele deu para o Bill Gates, não deu para mim, tá vendo? Brincadeira. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso. Por isso, cada qual possui por suas vezes. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado. Então, um dia possa ser que ainda vou ter. Ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova de caridade e da abnegação. Eu estou acompanhando o tempo, porque nós temos um tempo para fazer a explanação, tá bom? E eu vou parar aqui nesse parágrafo. Mas, por favor, leiam nas suas casas o parágrafo inteirinho, é muito interessante. Bom, eu já começo então falando assim. Que assunto interessante. E, pensa bem, quem de nós não falou assim? Porque todos nós não somos igualmente ricos, né? Ah, tá bom, eu não sou um Bill Gates? Tá, por que será que eu não sou? Porque nós não somos ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar.
nem justo o suficiente para atribuir a quem trabalha a correta remuneração por seus esforços. Porque muitas vezes nós somos donos de indústrias, de fábricas, não sei, de algum comércio, e só visamos o lucro, e lucro, e lucro, e lucro, e às vezes também não pensamos nos funcionários, né? Sabe que essa colocação me fez lembrar de uma coisa. Eu lembrei-me da minha sogra, Dona Josefa, intimamente ela era conhecida como Dona Nenê, né? Ela tinha uma mãe, a mãe dela chamava-se Rosa. Bom, claro, né? Ela tinha uma mãe, eu também tive uma mãe. Você sabe que a Dona Rosa ficou órfã bem adolescente. Você acredita? Ela acho que tinha, parece que 12 anos. E aí ela cuidou dos seus irmãozinhos menores, cuidou do seu sobrinho. E aí ela teve que deixar de ir à escola. Não pôde mais ir na escola porque ela tinha muitos irmãozinhos. E o pai dela falou para ela: você é uma dona de casa tão perfeita que eu nem vou me casar novamente. Bom, mas ela era tão perfeita que ela se casou com 17 anos. E também seguiu a mesma linha, teve muitos filhos. Graças a Deus teve a minha sogrinha querida, que tem o meu marido, que é o meu tesouro na vida, né? Que é o meu lindinho, né? Mas escuta só, a Dona Rosa teve que parar de estudar. Sabe o que ela fazia? Ela pedia para as coleguinhas de escola dela trazerem lição para ela. As coleguinhas traziam lição para ela. Depois que ela acabava todas as tarefas da casa, ela fazia as liçõezinhas para as colegas corrigirem. E aí, escuta só, ela queria ter roupa. O que ela fez? Ela pegou uma calça velha que tinha na casa dela, descosturou todinha, viu como é que fazia e montou de novo. Só que quando ela montou de novo, a calça, ela pôs o zíper para trás. Ela não desanimou. Aliás, naquela época nem tinha zíper, né? Era botão. Ela colocou todos os botões para trás. Aí ela viu que estava errado, porque ela percebeu que o gancho da calça não dava certo. Ela desmontou a calça e montou novamente. E com 17 aninhos ela casou, teve vários filhos. Para cada filho dela, ela ensinou uma aptidão. Então eu tô me lembrando disso aqui, né? E são as tias do meu marido, né? Uma chama Nininha, uma Didi, uma Lurdinho, uma Netinho, outro Raminho. Você sabe, né? Meu marido é filho de paraibano. E eles se tratam com muito amor, com apelidos assim, todos diminutivos. Você sabe que eu não sei o nome de cada uma delas, porque a gente só conhece assim pelo apelido. Então, a Dona Rosa se enquadra nisso aqui, ó. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Imagina, ela nasceu lá no rincão, na roça. Porque é simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. Ela procurou o bem-estar da humanidade, o progresso. Então ela se interessou e foi atrás do que ela queria. E assim não desapareceu nela o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e empreendimentos úteis. Olha, gente, só o espiritismo para explicar isso. E aí, cada um dos filhos dela, ela colocou numa aptidão. Uma cozinha super bem, a outra costura muito bem, a outra estudou. Cada uma delas, ela teve o discernimento para colocar a aptidão de cada um em uso, entendeu? E se toda a riqueza do mundo fosse igualmente repartida, e se todos tivessem o necessário, o que ocorreria? Acabou de dizer. O aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o bem da humanidade. Isso é o que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Entendeu? Tudo só será resolvido à medida que evoluímos moralmente. Mas por que Deus age assim? Uns tão ricos e uns tão miseráveis. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 814, fala que Deus concentra a riqueza em certos pontos para que ele se expanda de acordo com as necessidades. Ele nos dá a oportunidade de usarmos
o livre-arbítrio e evoluir espiritualmente, distinguindo o bem e o mal, medindo a nossa vontade e o nosso esforço. Não somos instrumentos passivos iguais aos animais. Olha aqui, está falando. Um instrumento passivo e responsável como os animais. Entendeu? Nós vamos atrás das coisas. Se você não der comidinha pro seu animalzinho, ele não vai no fogão fazer comida. Certo? Nós não somos instrumentos passíveis, né? Nós somos pessoas que vão atrás do bom uso, do livre-arbítrio que nós, né, queremos, né? A fortuna é um meio de prova moral, poderoso meio de ação para o progresso. Se todos nós possuíssemos, ninguém trabalharia e o melhoramento do globo sofreria com isso. Por isso, cada qual possui por sua vez, está dizendo aqui. Não é isso? Sabemos que nós mesmos escolhemos nossas provas. Se você não compreende bem isso, da história do livre-arbítrio que você escolheu, eu li esta semana um livro, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Reviver no Amor, que é uma psicografia do Marco Maiuri pelo Espírito Lúcio. Se você não compreende como assim eu escolhi, como eu ia querer escolher ser o que eu sou, eu ia escolher ser um Steve Jobs, um Bill Gates, um presidente dos Estados Unidos, não sei, um presidente de uma associação, presidente lá do CETRELV, né? Mentira, tudo voluntário, não ganha nem dinheiro com isso é só boa vontade, né? Então, se você não compreende assim, como que eu fiz essa escolha? Passar por esse mundo, passar por todas essas agulhas que eu passo, perder às vezes entes queridos. Dá uma lidinha nesse livrinho que eu falei, tá? Como é que é mesmo? Reviver no Amor. Ele conta a história do Flávio, que partiu para um resgate depurador. E ele explica nesse livro como será o reencarno do rapaz e as consequências que ele sofrerá e as distonias mentais e as deficiências cerebrais. Dá uma olhadinha nesse livro para você compreender o que ocorre, como ocorre e por que você reencarna na situação. Porque a nossa miséria de hoje é tudo do uso indevido das riquezas de ontem. Acredite. Qual era a riqueza da Dona Rosa, mãe da minha sogra? A riqueza dela era a boa vontade. Todos os filhos, que são os tios as tias, né, os tios do meu marido, cresceram, formaram família, construíram suas vidas. São pessoas que eu amo de montão, né? Por exemplo, né, se nós economizarmos as peças do nosso vestuário, guardando uma importância equivalente a cada 5 peças, uma peça, nós podemos vestir uma pessoa infeliz no final do ano. Você já pensou a esse respeito? É possível que você fale assim para mim, Meg, qual é, meu? O supérfluo é meu. Eu gosto do meu supérfluo, né? É pro meu próprio uso, por isso que é fruto do meu suor. Trabalhei pra caramba pra ter. Tá, claro, quem me responder nesse sentido tá certo, né? Pois a força da caridade só realmente ganhará algum valor se ocorreu algo dentro de você, se uma virtude saiu do seu coração. E quando você fez a caridade, qual a virtude que saiu de você? Quando você doou com bondade, com amor. É isso que Jesus quer de nós. Você pode ter seu supérfluo, mas o que você anda fazendo com o que você tem a mais? Tem ajudado o seu próximo? A vontade é um atributo sagrado do Espírito de cada um de nós. Somente quando todos nós eliminamos de nosso coração o egoísmo e orgulho, é que ocorrerá a distribuição das riquezas e desaparecerá da terra o extremo excessivo de riqueza e a miséria absoluta. Por isso nós estamos em provas e expiações e indo para o mundo de regeneração. Olha, eu estou olhando a hora, eu vou ter que correr com essa explanação. Mas observa, gente, o supérfluo não nos pertence.
Agora, o contrário também existe. Se nós nos encontramos privados de riquezas, cuidemos de armazenar tesouros de paciência e resignação, buscando no trabalho e na prece a superação de nossas dificuldades. Vamos lutar com ânimo, com coragem para a nossa melhora e progresso, igual a mãe da minha sogra fez, a Dona Rosa, que eu contei a historinha, né? Outro dia me recebi pelo canal de YouTube um programa que fala assim, pergunta de prova. E ela falava de um tenista lendário chamado Arthur Ashe. Ele morreu, se não me engano, em 1993. E ele, no fim, estava muito rico, mas ele gostava muito de apoiar as causas sociais, né? Mas ele disse assim, se a riqueza é o segredo da felicidade, os ricos deveriam estar andando pelas ruas e não conseguem. Porque só quem é pobre consegue fazer isso. Não tem medo de ser roubado, de ser raptado, né? Se o poder garante segurança, os ricos poderiam andar sem os guardas-costas que eles têm que andar. E se a beleza e a fama fosse tudo que nós realizaríamos de alegria e felicidade, esses atores, essas pessoas lindas teriam uniões mais felizes, né? Então, que nós devemos curtir o presente. Muitas vezes estamos presos ao passado ou demasiadamente focado no futuro, idealizando um mundo muito distante, talvez inatingível. Assim é a vida, gente, com altos e baixos, perfeito na sua imperfeição. Deixa eu ver a hora tá passando. Eu gosto de contar uma historinha do Chico, mas hoje eu vou dar uma pincelada porque acabei contando a história da Dona Rosa. Sabe que o Chico era amigo do Ramiro Gama, que fez o livro Lindos Casos, né? E o Chico tinha mais ou menos 46 anos, estava passeando com o Ramiro Gama, indo lá para o centro dele, né, no Luiz Gonzaga, lá em Minas Gerais. E aí o Chico estava comentando dos palácios suntuosos que estavam crescendo na cidade, como as pessoas colocam o coração em coisas ricas, finas, badaladas, né? E às vezes não chegam a realizar seus sonhos, porque a desilusão vem no desencarne de um ente amado, vem em sentimentos que lhe aparecem como verdadeiros educadores, né? Aí chegou lá no centro, quando ele fez a abertura, fez essa leitura e tal, adivinha qual foi o assunto que caiu? Caiu esse capítulo, por isso que eu lembrei, servir a Deus e a Mamon. E aí o Emmanuel mandou para ele não é um poema, né? Mandou uma psicografia, né? E na psicografia, eu tenho ela por aqui, peraí. Fala do supérfluo, né? E fala assim, supérfluo de convenções expulsando a caridade, supérfluo de palavra destruindo o tempo, supérfluo de conflitos mentais determinando a loucura, supérfluo de alimentação aniquilando a saúde, supérfluo de reclamações arrasando o trabalho. Entretanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito, sem reprovar nos outros aquilo que não que não retificou em si mesmo, de certo, a existência da terra estaria exonerada de todos os tributos que aí se pagam diariamente à perturbação. Se procura no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências e multiplica os valores de serviço e da boa vontade, dividindo seu amor para com todos. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão pura e simples
como o nosso divino mestre e Senhor. Não é lindo, gente? É muito bonito, não é? Eu tô vendo a hora, eu tenho vontade de continuar falando, mas eu vou terminar. Eu vou falar uns pequenos versos do poema da Alta de Souza, que é a mentora do nosso grupo de enxoval de bebê, que diz assim, é um poema que fala de ação e reação, que podemos dizer que seja causa e efeito. É desse livrinho aqui, ó, Cânticos do Horto. Então fala assim, ó, peraí. Nos momentos de dor, pare e reflita, porque recebes da vida a agonia. Se o que há nelas é paz e alegria. Lembre-se que o nosso espírito é imortal, não raro espalhou dor pela estrada. E ao acaso, na vida nada acontece. É o radiante momento de expiação. Incrível, né? Eu preciso concluir devido ao horário, preciso pedir que os benfeitores derramem sobre as nossas águas o orvalho do amor divino. Então, vamos magnetizar as nossas águas com raios de amor em forma de bênção, consagrando o sublime ensinamento na água pura abençoada. O sublime ensinamento de Jesus, que Ele derrame sobre nós fluidos curativos, calmantes e outros que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que sejam colocados em nossas águas e aquele que beber em nome de Jesus receba nelas, por esta água, por esse líquido, uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o seu dia a dia. Em gratidão, Jesus, por esse momento pedimos, abençoa todos nós, os nossos familiares, aqueles ainda que estão em provas educativas, pelas expiações. Abençoa as crianças desamparadas, principalmente pelas crianças órfãos de pais vivos. Abençoa as grávidas, aos idosos e, como diria São Francisco de Assis, abençoa nossos bichinhos de estimação e abençoa a terra em que vivemos. Deixamos aqui uma vibração em branco. Pense em alguém, pense em algum problema que aflige aí seu coração. Pense nele e lembre-se que por detrás de cada aflição existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem de todos, que é o nosso próprio bem. Refaça a sua história. Este é a sua melhor encarnação. Aproveite. Então, assim, eu agradeço a alma querida que me ouve, que me observa e permite estar com vocês até agora. E assim vamos chegando ao fim dessa reunião mediúnica, desse Evangelho no Lar. Espero de verdade, gente, que os comentários aqui realizados façam que possamos analisar os fatos aqui apresentados. Se você ler a questão 793 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala lá, a civilização, isso quer dizer nós, temos nossos graus, ter feito grandes descobertas, invenções maravilhosas, estar bem vestido, etc. e tal, mas continuar com orgulho, com a vaidade e não praticar a caridade, só prova que somos povos esclarecidos em estado de transição e que temos que melhorar moralmente cada vez mais. Só nos melhorando, os abusos de toda espécies cessarão por si mesmo, ok?
Não esqueça, por favor, de dar um like para o conteúdo chegar a mais corações. Por favor, continue a se cuidar. E um até breve, se Deus nos permitir. Saudações franciscanas de paz e bem para todos. Um beijo no seu coração. Que assim seja. Obrigada, viu, gente?